Olá, meninos do nono ano, tudo bom? Mais uma semana, né? Estamos aqui para passar a aula, tá? Vai ser a semana 3, né, do PET 4. Vocês já notaram o tanto que tá passando depressa, pessoal? Então, e o nosso assunto hoje é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Na aula passada, né, nós vimos um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, tá? Então agora a participação do Brasil, certinho? Na Primeira Guerra Mundial, nós não tivemos uma participação efetiva, por exemplo, de mandar tropas, né? De mandar soldados. Já na Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai enviar, sim, soldados, né, para a Itália para lutar contra a Alemanha, certo? Bom, mas vamos lá então no começo, depois eu falo sobre isso aí. A Segunda Guerra Mundial, ela vai de 1939 a 1945, tá? E quem era então presidente do Brasil nesta época? Getúlio Vargas, tá? E como que ele define a posição do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Ele, né, define uma posição, que o Brasil tinha uma posição neutra. Não ficaria nem do lado dos aliados, né, e também nem do lado do eixo, né, que era liderado pela Alemanha, certo? Bom, por que o Getúlio, ele tinha esse pensamento? A verdade é o seguinte, é que ele tinha, né, alguns de seus ministros, né, alguns de seus correligionários muito fortes, que pendiam para o lado da Alemanha, tá? E alguns pendiam para o lado contra a Alemanha, certo? Então, até 1941, o Brasil vai ficar nesta posição neutra, tá? A partir de 1941 vai acontecer um fato, né, que a Marinha Mercante Brasileira, ela começou a ser atacada, né, por navios alemães, tá? Então, por exemplo, 36 navios brasileiros foram destruídos, né? E morreram mais de 1.000 pessoas, tá? Então isso, gente, vai mexer muito, né, com a sociedade brasileira, vai haver uma comoção nacional. Então, o Getúlio, ele se sente pressionado e vai ter que, na verdade, escolher um lado. Olha, o Getúlio, segundo, né, alguns livros tal, e também de um discurso que ele faz numa cerimônia, o Getúlio, ele pendia muito pro lado dos alemães, tá? A Alemanha, ela era desenvolvida, o Brasil tinha relações comerciais com a Alemanha, né? Então tudo isso contava. Os Estados Unidos, né, que era contra os alemães, tá? Que estava do lado ali dos aliados. Ele vai ficar, então, de
butuca. Ele não queria de maneira alguma que o Brasil fosse para o lado dos alemães, tá? Existe aí uma versão, tá, gente, que não posso afirmar para vocês que seja verdadeira, que quem na verdade afundou aí, destruiu esses navios brasileiros foi os Estados Unidos, para que o Brasil tomasse uma posição, tá? Então, na verdade, o Brasil se sentindo totalmente aí humilhado por conta desses navios, logicamente, ele ia decidir pelo lado ali dos alemães, dos Estados Unidos, né? Aliados. Mas oficialmente, gente, quem fez este ataque foi a Itália e a Alemanha, tá? Em 1942, o Getúlio vai decretar um estado de guerra contra a Alemanha, tá? Quer dizer, uma retaliação por esses navios. Na verdade, pessoal, os Estados Unidos, tá? Oferece para o Brasil também empréstimos, tá? Aqui nós não tínhamos uma siderúrgica. O que é uma siderúrgica? É uma indústria de base, e uma siderúrgica é extremamente necessário para que um país se desenvolva, porque ali a indústria de base, é onde ela vai produzir, né, materiais para dar suporte, materiais pesados, né, para dar suporte para outras indústrias, tá? Então, na verdade, pessoal, o Brasil, então, quando foi em 16 de julho de 1944, tá? Vai ser criada, né, a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, para que essa seja ali entre eles soldados, que esses soldados, então, vão ser mandados para a Itália, tá? 25 mil soldados ao todo, né, ao longo de um determinado tempo, foi mandado para a Itália. Uma curiosidade, o símbolo dessa FEB era uma cobra fumando, tá? Por quê? Porque diziam-se que nem se a cobra fumasse, o Brasil entraria em uma guerra. Então, quando se criou a FEB, pôs este símbolo da cobra fumando, tá? Olha, muitos soldados brasileiros foram mortos, né? Estão enterrados até na Itália, tá? Não havia, né, condição desses corpos chegarem aqui. O Brasil conseguiu algumas vitórias, tá? Durante a segunda, onde ele lutou, tá? Principalmente ele ficou situado na Itália, tá? Bom, na verdade, nós aqui também, nós aqui no Brasil, vai haver algumas dificuldades. Por quê? Porque o Brasil, ele não vai participar apenas com esses soldados, né? Ele começa a mandar alimentos, ele começa a mandar combustível, e há uma necessidade disso também para que o Brasil lutasse lá, né? Porque quando o Brasil chega na Itália,
A Itália, gente, ela era a favor dos alemães, né? Então, quer dizer, o Brasil tinha que levar toda uma estrutura para que ele pudesse participar desta guerra. Então, quem que vai fazer aí alguns sacrifícios? O povo brasileiro, né? Fica restrito, teve uma época que o combustível vai ficar restrito, que só, por exemplo, táxi, o transporte coletivo é que poderia ser usado, tá? Então, na verdade, vai haver também um sacrifício para o povo brasileiro, certo? E eu pergunto para vocês, né? Quais são as consequências desta guerra, então? Olha, nós temos uma principal consequência, né? Por exemplo, os Estados Unidos, gente, ele sai, tá? Mais fortalecido dessa guerra, né? Nós temos como algumas consequências, nós temos também, por exemplo, a bomba, né? As bombas de Hiroshima que foram jogadas as bombas atômicas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki, né? Tô dizendo assim, o que restou, né, desta Segunda Guerra Mundial? O Holocausto, né, que é a perseguição dos judeus. Nós tivemos aqui no Brasil também perseguição a judeus, tá? Inclusive, pessoal, o Getúlio andou entregando alguns judeus aí também, né, para os alemães, uma fase muito triste, tá? Então, a participação do Brasil, ela foi importante, tá? Quer dizer, teve lá, por exemplo, aqui em Cássia, vocês sabiam que, se não me engano, 3 pessoas, né, foram recrutados para ir para a Itália. Eu não sei informar para vocês se essas 3 pessoas foram, tá? Chegaram a ir. Eu acho que alguma delas não foram, chegaram até o porto, né? E a guerra, então, termina. Mas eu, se não me engano, existe aí algumas 2 pessoas que foram, sim, para a Itália, tá? Lógico, gente, são pessoas que já faleceram, né? Mas tem toda essa história. Então, gente, a participação do Brasil foi essa, tá? O que eu queria dizer também, pessoal, é que eu estou com a lista aqui de nomes, né, que não me enviaram exercícios. Pessoal, tem gente que não enviou nenhum, nem a semana 1. Nós estamos já terminando a semana 4, tá? Então, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Essas pessoas desistiram? Eu tô falando no geral, tá? Eu vou mandar aí o nome e vou pedir que essas pessoas entrem no privado comigo para realmente ver qual é como é que tá a situação, tá? Então, um beijo para vocês, né? E qualquer coisa vocês me chamam aí, ok?